pilares do bolo que vende. Ah, Dani, eu não consigo vender meus bolos, eu tenho dificuldade em fazer um bolo que realmente encanta os clientes. Tem 4 pilares aqui que vai te ajudar muito e o quarto pilar é o principal para você ter um bolo realmente aí que vai encantar o seu cliente. Quando a gente pensa em vender bolos, em fazer bolos, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, que é o nosso primeiro pilar, é a aparência. Então pensa comigo, quando o cliente é atraído, vai querer encomendar um bolo seu, a primeira coisa que ele vai querer ver é como que é o seu bolo. E se agradar, quando ele olha, ele vai fazer a encomenda. Então, se preocupar com a aparência é importante. Então, o que você precisa fazer? Ter técnicas de decorações, ter repertório de decorações diferentes para que você leve exclusividade, principalmente com o seu trabalho. Porque fazer aquilo que todo mundo faz, ele vai, de repente, procurar aí na mais barata. Então, cuide da aparência do seu bolo. O segundo pilar é a estrutura. Pensa você não entregando um bolo que vai chegar inteiro lá na festa do cliente. O cliente encomendou um bolo seu para aniversário do filho, por exemplo, e aí o bolo começa a rachar antes mesmo de cantar o parabéns. Olha que coisa ruim isso. Então, é importante você pensar, quando pensa em estrutura, na massa, no recheio, na calda e na cobertura, principalmente. Por isso que dentro do método DB Cake, eu passo lá por tudo isso. Eu ensino todos os tipos de massa, eu ensino uma variedade de recheio e como você deve fazer para estruturar o seu bolo com o recheio correto. Sobre calda, tem gente que molha bolo com leite, então é um grande erro molhar bolo com leite. Você precisa conhecer a melhor calda e como colocar essa calda dentro do bolo para realmente você saber levar um bolo aí estruturado. Então, quando a gente entende tudo isso, a gente consegue realmente um bolo com muita estrutura, sem risco nenhum de desmoronar. O terceiro pilar é o sabor. Não adianta nada você oferecer lá um bolo bonito, um bolo estruturado, mas quando o cliente vai comer, esse bolo é ruim. Então, o que eu ensino aos alunos, né? Alguns tipos de recheio e a fazer combinações de sabores. Porque as combinações exclusivas e autorais vai fazer com que o cliente se encante por aquilo que você vende. Então, você tendo repertório também de recheio, de sabores, né? Para você criar o seu próprio sabor, isso também vai fazer com que o recheio, o seu bolo seja um bolo muito saboroso, tenha um equilíbrio de sabor, porque não tem nada pior que você comer um bolo aí muito ruim, né? Enjoativo, uma coisa que não derrete na boca. Então tem que pensar tudo isso quando você for entregar o bolo ao seu cliente. E o quarto passo, que é o principal, é ter padronização. Então, eu ensino dentro do método DB Cake que as receitas devem ser pesadas. Então, todas as minhas receitas lá dentro são pesadas. Utilizado balança, são dadas em gramas, porque isso evita menos desperdício, padronização, você sempre vai levar a mesma coisa para o seu cliente, a mesma qualidade, e fora aí que você vai conseguir ver lucro, você vai conseguir, por exemplo, precificar o seu produto, porque receitas em xícaras e colheres é impossível de precificar. E é engraçado porque quando as alunas percebem isso, elas falam, Dani, como eu gastava ingrediente, como eu jogava ingrediente fora sem perceber. E isso afeta diretamente aí no seu bolso. Então, às vezes, você pode estar se perguntando assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer um bolo saboroso, um bolo mais bonito, um bolo estruturado. Eu não tenho dinheiro, muitas vezes, para começar na confeitaria e ter aí, de repente, um dinheiro para poder investir. Mas pensa comigo, quando você começa na confeitaria, você precisa seguir primeiramente um método certo, correto, que vai te dar a oportunidade de você já acertar de primeira o seu primeiro bolo. Quando você acertar de primeira o seu primeiro bolo, você já vai fazer dele dinheiro, você já vai vender esse bolo. Você pode vender ele até em fatias, já para você arrecadar ali um dinheiro. E quando você vende em fatias ou vende o bolo, desse bolo você já vai fazendo o seu montinho montão. E o mais legal de tudo, devido a tudo que tem dentro do método DB Cake, a gente consegue pedir para o cliente antecipadamente o dinheiro. Então, ele já vai dar a entrada do bolo, por exemplo, 50% ou 100% de entrada para você fazer o bolo. Você não vai fazer o bolo sem dinheiro no bolso.
Então, olha só como você não precisa já ter um monte de dinheiro para começar o seu capital de giro. Você pode começar com 0 dinheiro, sendo que você vai pegar dinheiro lá do próprio cliente que vai encomendar bolo seu. Então, não arranje desculpas, né? Invista no seu conhecimento, que é isso que vai fazer você ganhar dinheiro na confeitaria.